Oi, pessoal! Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje o foco é, bom, desvendar a máquina da administração pública federal aqui no Brasil. A gente levantou um material bem completo sobre estrutura, os princípios, sabe? A história, como evoluiu e, claro, como o dinheiro público é gerenciado. Nossa ideia aqui é pegar os pontos essenciais de um jeito claro, direto ao ponto, para a gente entender como essa engrenagem toda funciona, certo? Vamos lá. Para começar, o que a gente entende por administração pública? Parece que tem mais de uma definição, né? Exato. A gente pode olhar de duas formas. Primeiro, o conjunto de órgãos, entidades, os agentes públicos. É o que chamam de sentido formal ou orgânico. É estrutura mesmo. E tem o outro lado, que é a atividade em si. A função, né? Gerenciar o que é de todo mundo, prestar serviço público. O sentido material ou funcional. Entendi. Estrutura e função. E como essa estrutura se organiza? Ouvi falar de direta e indireta. Isso, essa é a divisão fundamental. Administração direta. Bom, são os órgãos que fazem parte da própria União, tipo a Presidência da República, os ministérios. Eles não têm um CNPJ próprio, sabe? Estão ligados diretamente por hierarquia. Ah, ok. Dentro da estrutura central mesmo. Perfeito. E aí, você tem a administração indireta, são entidades criadas por lei, mas com personalidade jurídica própria, ou seja, tem CNPJ. Isso dá a elas mais autonomia. E quem são essas entidades? São 4 tipos principais. As autarquias, como o INSS, a Anvisa, fazem atividades típicas de Estado e são de direito público. Depois vêm as fundações públicas, tipo Fiocruz, FUNAI, atuam mais em áreas como pesquisa, cultura, meio ambiente e podem ser de direito público ou privado, depende do caso. Aí temos as empresas públicas. Pensa nos Correios, na Caixa Econômica, o capital é 100% público, mas elas funcionam sob regime de direito privado, para ter mais agilidade, né? Como uma empresa normal. E, por último, as sociedades de economia mista. Petrobras, Banco do Brasil, são exemplos clássicos. O capital é misto, público e privado, mas o controle tem que ser do Estado. Também operam sob direito privado para competir no mercado. Interessante essa variedade. E essa diferença de personalidade jurídica e regime, e essa autonomia da indireta? Como funciona a relação com os ministérios? Não tem chefe direto, então? Exatamente, esse é um ponto crucial. Elas não são subordinadas hierarquicamente como um órgão da direta. Elas são vinculadas ao ministério da área delas. Vinculadas. O que isso significa na prática? Significa que o ministério exerce um controle de finalidade, uma supervisão. Ele acompanha para ver se a entidade está cumprindo os objetivos para que foi criada, sabe? Pode indicar dirigentes, aprovar planos, mas não interfere na gestão do dia a dia. É um controle mais estratégico, menos hierárquico. Certo, uma supervisão focada nos objetivos, não na rotina. E para essa máquina toda funcionar direito, quais são as regras do jogo? Os princípios? Ah, sim! Toda atuação pública tem que seguir os princípios que estão lá na Constituição, no artigo 37. O pessoal até usa um mnemônico, o famoso LIMP. Isso, L de legalidade. O gestor público só pode fazer o que a lei permite ou determina. Diferente do cidadão comum, que pode fazer tudo o que a lei não proíbe. E de impessoalidade. Agir sempre buscando o interesse público, sem favorecer ou prejudicar ninguém por motivos pessoais. Tratar todo mundo igual. M de moralidade. Não basta ser legal, tem que ser ético, honesto, agir de acordo com os padrões de probidade. P de publicidade. Os atos da administração têm que ser transparentes, abertos ao público. A regra é a transparência, o sigilo é exceção. E o E de eficiência. Esse foi incluído depois, em 98, com a reforma gerencial. Significa buscar os melhores resultados gastando o mínimo de recursos possível. Fazer mais com menos e com qualidade. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O LIMP faz todo sentido. E essa estrutura toda, esses princípios, eles surgiram assim de uma vez?
Ou teve uma evolução? Para combater isso, veio a fase da burocracia. O marco foi lá nos anos 30, com a criação do DASP, e depois se consolidou com o Decreto-Lei 200, de 1967, aquele que organizou a divisão direta e indireta que a gente falou. O foco era criar regra, padronizar, controlar tudo, impessoalidade via processo. Mas a burocracia às vezes é vista como lenta, engessada, né? Exato. Ela foi importante, mas o foco excessivo nos procedimentos, nos controles, muitas vezes deixava o resultado em segundo plano. Aí, a partir de 1995, mais ou menos, com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, o PDRAE, e a Emenda 19 de 98, a gente entrou na era do gerencialismo. A ideia é trazer uma lógica de gestão mais parecida com a do setor privado. Foco em resultado, em metas, eficiência, avaliação de desempenho e, muito importante, foco no cidadão, visto como cliente. Essa mudança para o gerencialismo é bem marcante. E para colocar tudo isso para funcionar, na prática, como o governo gerencia áreas gigantescas como pessoal e finanças de forma integrada? Deve ter sistemas para isso, né? Sim, fundamental. Existem os chamados sistemas estruturantes. São sistemas de TI, plataformas que padronizam e integram atividades que são meio essenciais para o governo todo funcionar. 2 exemplos super importantes. O CIPEC, que é o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal. Quem comanda é o Ministério da Gestão, cuida de tudo dos servidores. Concurso, cadastro, carreira, folha de pagamento, a base é a Lei 8.112, o Estatuto do Servidor. E o outro gigante é o CIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Esse é o coração financeiro, controlado lá pela Secretaria do Tesouro Nacional no Ministério da Fazenda. É por onde passa o registro e o controle de todo o orçamento, de cada gasto federal. Garante padronização e controle financeiro. CIAF, esse eu já ouvi falar. Centraliza tudo do dinheiro, então? E falando em dinheiro, como o governo planeja o que vai gastar? Como funciona o orçamento? Bom, aí a gente entra no ciclo orçamentário, que também está na Constituição, lá no artigo 165. São basicamente 3 leis que se conectam. Primeiro, o PPA, o Plano Plurianual, é um plano de médio prazo para 4 anos, define as grandes diretrizes, objetivos e metas do governo, é o planejamento estratégico, digamos assim. Onde queremos chegar? Depois vem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela é anual, faz a ponte entre o PPA e o orçamento do ano seguinte. Define as prioridades que estão no PPA e que vão entrar no orçamento do próximo ano e estabelece as regras para fazer esse orçamento. Certo, o PPA é o plano maior, a LDO faz o link anual. Exato. E por fim, a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Esse é o orçamento mesmo, detalhado. Diz quanto o governo espera arrecadar e onde ele pode gastar em cada área naquele ano específico. É a autorização para gastar. Então, de forma simples, o PPA diz o que fazer, metas de longo prazo, a LDO diz como fazer, prioridades e regras para aquele ano, e a LOA diz quanto vai custar, receitas e despesas detalhadas. Esse ciclo se repete todo ano. PPA, LDO, LOA, o quê, como e quanto. Bem claro. Então, resumindo o nosso papo, a administração federal se divide em direta, órgãos, e indireta, entidades com autonomia. Ela tem que seguir os princípios do LIMP, ela evoluiu do patrimonialismo, passou pela burocracia e hoje busca ser gerencial mais eficiente. E para funcionar, ela conta com sistemas como o CIPEC, For Pessoal, e o CIAF, Finanças, e planeja seus gastos pelo ciclo PPA, LTO, LOA. É uma máquina complexa, mas com uma lógica por trás. Perfeito. Deu para ter uma visão geral bem completa? Fica aqui uma reflexão, então. Com toda essa evolução para o modelo gerencial que busca eficiência, resultados, foco no cidadão, quais são os desafios reais hoje? Quer dizer, como fazer para que essa máquina vá além de só seguir procedimentos e controlar gastos e realmente entregue serviços que façam a diferença na vida das pessoas? E mais, como a gente mede esse impacto de verdade? Não só a eficiência interna, mas o bem-estar que ela gera lá na ponta. Fica aí para a gente pensar.